Professor Mário, sou o diretor da FUNESO e estamos aqui hoje iniciando o nosso semestre letivo, iniciando mais um semestre de muita luta, de muito trabalho, de muita batalha com os nossos professores, funcionários e alunos e todos aqueles que colaboram com essa instituição. A partir de hoje, nós estamos, além de toda a programação de palestras, debates, seminários e as aulas normais de todos os estudantes, nós vamos ter uma novidade. Nós vamos ter o programa FUNESO em Foco, que é um programa que nós estamos fazendo via internet, que vamos toda semana mostrar uma novidade da FUNESO, uma atividade que a FUNESO pratica e vem praticando no mundo acadêmico, no mundo dos esportes. A FUNESO tem muitas novidades. Nós temos aqui professores que são cientistas, professores que trabalham nas diversas áreas da educação, da saúde, enfim, nós temos um trabalho com fonoaudiologia, temos uma clínica de fono que faz um trabalho muito bonito, nós temos nosso pessoal de enfermagem que trabalha com saúde da mulher, nós temos um trabalho que está sendo muito importante agora com a Secretaria da Meio Ambiente, que é um trabalho de recuperação de rios e um trabalho de recuperação da fauna e da flora, enfim. A FUNESO tem muita coisa a apresentar, muita coisa para mostrar e toda semana nós vamos estar gravando com vocês este programa. Eu gostaria de dizer que eu fico muito contente, muito feliz, porque tem tanta bobagem sendo mostrada por aí e nós vamos mostrar um trabalho acadêmico, um trabalho sério, um trabalho feito com muito respeito. Como falou o professor Mário Marques, este é o nosso primeiro programa com a FUNESO. FUNESO em Foco. Foi abordado aquilo que aconteceu no mês de junho, movimentos populares nas ruas. Conversamos com Luciana Santos, deputada federal, com a Carmela Alencar, é enfermeira e faz parte do movimento de rua. Conversamos com Michel Zaidan, cientista político, e com Alex Ribeiro, jornalista. Eles deram as suas opiniões sobre os movimentos de rua. A primeira a conversar conosco é Luciana Santos, deputada federal pelo PCdoB. Ela vai enfocar, na sua ótica, os movimentos de rua. Primeiro, eu penso que as manifestações de junho foram uma verdadeira jornada de lutas que são muito bem-vindas, porque exatamente oriundas de segmentos que não tinham qualquer tipo de organização social. Então eu acho que o único caminho para se politizar é a luta. Aliás, eu me formei e me forjei assim. Participei desde de estudante exatamente de várias manifestações. É claro que isso em épocas distintas, em momentos distintos, motivados por questões diferentes, não é? Na época eu participava de maneira organizada, era a primeira manifestação que eu fiz de rua, eu participava do diretório acadêmico da minha universidade, e nós ali tínhamos bandeiras muito claras, muito explícitas, devido a uma circunstância política que a gente vivenciava no país. Vivenciava uma agenda ainda democrática, nós vivíamos uma fase pós-ditadura militar, de abertura. Eu ainda peguei os congressos da UNE para a legalização da União Nacional dos Estudantes. A legalização do meu partido, o PCdoB, só se deu em 85 e eu, embora tenha me filiado em 87, acompanhei essa luta para a conquista da plena democracia no Brasil e, portanto, eu considero que o grande desafio do momento é exatamente dar rumo e direção. Mas as manifestações, elas revelaram uma disposição de luta, uma indignação, né, uma necessidade de que os governos precisam atender às demandas e as expectativas mais e mais do nosso Brasil. Eu sou daquelas que defendo o legado que foi construído por Lula e Dilma. Essa é uma herança muito bendita para o povo brasileiro. Mas é claro que é preciso muito mais, porque muitas coisas ainda não foram resolvidas. Eu acho que o sentimento das ruas é esse. E também tem um fator geracional. Tem pessoas de 12 anos atrás, né, 10 anos atrás, que não tem como comparar o que vivenciam antes desse ciclo político com o que vivenciava depois. Por isso eu acho que são justas também, né, e que a gente precisa
principalmente nós, no meu caso, que faço parte de um partido político, que tem um mandato parlamentar, precisa estar com os ouvidos bem atentos e procurando ir ao encontro dessas manifestações e desejar boas-vindas àqueles que nunca foram às ruas e que estão vindo agora para poder participar dos momentos de transformação do nosso país. Agora, nós vamos ouvir a palavra de Carmela Alencar. Ela é enfermeira, é sindicalista e faz parte dos movimentos de rua na capital pernambucana. Esse movimento de rua acho que significa os anseios da sociedade, é o basta de tantas situações que a sociedade vem passando e que a sociedade hoje ela busca novos rumos, novos caminhos, novas situações. Eu participo do movimento de rua desde a primeira marcha, né, do dia 20, e essa marcha, naquele momento, foi uma marcha que a gente estava na rua e a gente não sabia o que era. Hoje, o meu movimento, a gente tem um direcionamento, a gente tem um objetivo, a gente tem uma pauta, e tudo isso fruto de um movimento da sociedade, de um clamor de uma sociedade. E a gente vive buscando esses nossos objetivos hoje. O meu movimento de rua chama-se Enfermagem na Rua, e ele é fruto exatamente dos anseios da nossa categoria. A enfermagem não é uma profissão politizada, não é uma profissão historicamente inserida no status de uma sociedade de nível superior, e por conta disso a gente resolveu transformar isso. Então esse movimento Enfermagem na Rua, que é um movimento de rua, ele não é um movimento sindical, ele não é um movimento de política partidária, ele é um movimento onde as pessoas têm suas características políticas, mas a gente não tem nenhuma bandeira de partido nesse momento. E a gente busca por concurso público, a gente busca melhores condições de trabalho, a gente busca por um piso salarial, a gente briga pelas 30 horas, a gente tem a questão do veto ao ato médico. Então, são as questões específicas hoje, esse movimento de rua, ele luta especificamente por as questões voltadas pela melhoria da saúde. A gente tem, inclusive, uma das nossas bandeiras é que o SUS não seja para pobre, que o SUS seja para cidadão. Esse teria sido o nosso maior bandeira hoje no estado de Pernambuco, é um SUS para cidadão e não um SUS para pobre. O nosso movimento, no dia 26, a gente parou a Avenida Agamenon Magalhães. Eu digo que foi desses movimentos de rua, foi o que mais teve repercussão, onde a gente trabalha junto com os enfermeiros, os auxiliares e técnicos de enfermagem e principalmente os estudantes, né? Porque os estudantes são os herdeiros desse mercado de trabalho, que hoje é um mercado, infelizmente, sem oportunização. No Pernambuco, fazem 9 anos que não tem concurso público, 55% dos trabalhadores de enfermagem hoje são considerados extra. O que são os extras no estado de Pernambuco hoje? São pessoas que não têm nenhuma vinculação trabalhista definida. Eles não são seletistas, porque não são trabalhadores vinculados à empresa pública, e nem são estatutários, porque não são concursados. São simplesmente pessoas que chegam, dão um plantão, recebem sua remuneração e vão embora. E nós consideramos do movimento Enfermagem na Rua isso a contramão do SUS. Então, hoje a gente realmente briga por concurso público, a gente briga para condições de trabalho, para que o SUS não seja uma falta de oportunidade, mas sim a primeira escolha da população quando ela busca os serviços de saúde. Vocês viram o que Carmela Alencar falou sobre todos esses movimentos? Agora, vamos ouvir o Alex Ribeiro. Na ótica jornalística, como é que você está vendo esses movimentos de rua? Então, os movimentos de rua, hoje, eles se atrelam, pelo menos na área de jornalismo, ao tipo de jornalismo que a gente tem hoje. A gente tem vários tipos de jornalismo e o que se sobressai e o que é novidade nas coberturas é a internet. A gente tem o jornalismo de um lado, que mostra um lado ou poucos lados, e tem o jornalismo que mostra vários lados, várias vertentes, várias opiniões. A questão do jornalismo tradicional, TV, rádio, impresso, ela mostra fatos genéricos do que acontece nas manifestações. Algumas, não todas. Enquanto a internet é uma enxurrada de informações. A gente acompanha e vê vários tipos de opiniões tendenciosas, esquerdistas, mais analisadas. E essas várias vertentes, várias opiniões na internet, elas aguçam a opinião crítica do navegador, da pessoa que navega na internet, do usuário da internet.
Enquanto nos outras mídias tradicionais, as pessoas não têm como reforçar a sua opinião, elas não têm como adquirir maiores informações, até porque elas não procuram muitos, porque o tipo de pessoa que consome a mídia tradicional é diferente do que consome a mídia inovadora, a internet ou outro tipo de mídia mais interativa. Na questão da TV, por exemplo, quando estava mostrando as manifestações, a gente só via um lado, a gente só via uma perspectiva genérica, a gente não via o povo falar tanto. A gente via uma hora vândalos mostrando, uma hora a opinião dos policiais, e tinha uma hora ou outra que a gente via a opinião dos manifestantes. A gente viu o que os manifestantes reivindicavam, a gente não viu o que de fato acontecia para eles reivindicar. Por exemplo, saúde, educação e segurança são os 3 pilares que reclamam. A gente vê o que eles querem reivindicar isso. Mas por que eles querem reivindicar isso? Como funciona a educação de fato, a saúde de fato, a segurança de fato, propriamente dita, vendo os interesses das grandes empresas? A gente não vê tanto isso na mídia tradicional. E a mídia independente, a internet, ela tenta mostrar isso, mostra vários lados, mostra quanto consome, quanto se gasta em empresas, em outras áreas dos governos e afim. E a população, a opinião pública, ela adquire aquilo e forma uma opinião crítica a respeito de determinado assunto. Isso não só manifestações. As manifestações, elas aguçaram, elas mostraram que o Brasil, uma certa parte da população que está crescendo, a nova classe média que tem acesso à internet, ela vê esses vários lados de um determinado evento, coisa que a mídia tradicional não faz. E qual a alternativa para isso? A mídia tradicional, ela tem que se inovar e tem que interagir mais com o leitor, o telespectador, o ouvinte. E isso que falta, isso parece que a gente ainda está engateando. E quanto mais interação, ou a população vai aguçar mais a opinião crítica, como foi falado, e pode até fazer uma mediação com a internet, que já alcançou isso. A mídia tradicional, ela está retrógrada ainda. Enquanto a mídia alternativa, a internet, ela avançou e mostra vários lados. E isso que falta a tradição, isso que falta a mídia tradicional. Então, o que o jornalista espera, o que a população espera da mídia, o que ela espera nos próximos movimentos, o que está acontecendo agora também, nas micro manifestações, já que as macros diminuíram e pouco acontecem. Elas esperam que a mídia tradicional ela se aproxime da população e mostre vários lados. E tentar parecer igualar a mídia mais independente o que aparece na internet. Isso é o que a população espera, isso é que o próprio jornalismo espera, os estudantes de jornalismo, os professores de jornalismo e os profissionais da área esperam que a mídia ela cresça, a mídia se desenvolva na maior interação com o indivíduo, com a população. Este foi o Alex Ribeiro, jornalista, que falou também sobre os movimentos de rua. Agora, a gente vai ouvir o cientista político Michel Zaidan. Na sua ótica, como é que ele está vendo esses movimentos de rua? Olha, esses movimentos de rua foram uma grata surpresa para a sociedade brasileira. Quando eles eclodiram, uma funcionária do consulado do Japão veio perguntar o que estava acontecendo no Brasil. Porque, segundo ela, o povo brasileiro era calmo, era um povo quieto, pacífico, que não gostava de manifestações, e sobretudo na época do futebol, da mini-copa, né? Há um estereótipo muito grande em relação ao povo brasileiro de que o povo brasileiro não sabe protestar, ou não quer protestar, ou não gosta de protestar, que resolve as coisas através da conciliação. Ora, essas manifestações vieram realmente negar todos esses estereótipos, num momento crítico, que é um momento de grande integração nacional a partir do futebol, né, que é um dos poucos elementos que une a população, é unanimidade, digamos assim, né? Então, nós vimos um despertar de uma cultura cívica que é muito pouco comum na sociedade brasileira, não é? Agora, se pergunta qual é o conteúdo do manifesto, que isso é outra questão, podemos resumir em duas coisas. Primeiro,
não é? Há uma crise de representação muito grande, expressa na censura aos partidos, não é? Na inutilidade do sistema partidário, na sua inoperância, na sua ineficácia, e, em segundo lugar, na questão das prioridades do Poder Executivo. Eu acho que essas manifestações chamaram a atenção para uma urgente necessidade de inversão de prioridades na administração pública brasileira. E parece que o recado foi ouvido, porque imediatamente o Congresso, o STF, a Presidente da República começaram a trabalhar agitada compulsivamente para dar uma resposta rápida, digamos assim, a essas manifestações. Agora, naturalmente que ninguém pode viver em manifestação a vida toda. As manifestações são tão intensas quanto curtas no que diz respeito à sua existência. Elas servem exatamente para poder despertar os chamados poderes constituídos, para que eles cumpram o seu papel, a sua missão e deem uma resposta aos problemas da sociedade. Não é? Então, o fato da inércia que pode se seguir depois dessas manifestações é uma preocupação muito grande, não é? Porque quem vai garantir que, de fato, a agenda que foi discutida, levantada, reivindicada por esses movimentos, vai ser, de fato, implementada pelo governo ou votada pelos parlamentares, né? Um exemplo é a reforma política, que foi uma bandeira que foi levantada e já rapidamente quase que descartada. Ela está em banho-maria, não se sabe nem o que vai ser dessa reforma, ou se vai ser, né, alguma coisa dessa reforma. Então essa é a grande preocupação, na verdade. Meus amigos, este foi o primeiro de uma série de programas da FUNESO, ou seja, o FUNESO em Foco. Toda semana vamos abordar um tema bem interessante para você ficar inteirado. Um grande abraço.